Graças a Deus, igreja. Bom dia. Quem está feliz de estar na casa do Senhor nessa manhã, pela oportunidade de estar aqui. Eu falo todas as vezes que eu vou ministrar que é um momento em que a gente tem que aproveitar, sabe? Estar na presença do Senhor com liberdade, ter um lugar de adoração com liberdade, a gente tem que aproveitar. Aqui no Brasil começou a ter um certo tipo de deboche, de escárnio com os cristãos, de falar sobre perseguição, né? Que aqui a gente não é perseguido e realmente a gente não é perseguido. A gente tem toda a liberdade para adorar o Senhor. Mas nós temos irmãos perseguidos pelo mundo. Nós temos irmãos que pagam para realmente ser cristãos. Nós temos irmãos que realmente pagam um preço para falar da palavra do Senhor. E não só nos alegrarmos por termos liberdade, mas também nos nossos cultos, nos nossos momentos de serviço ao Senhor, nós nos dobrarmos em oração pela vida dessas pessoas que pagam um preço por ser cristãos por essa terra. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração aqui antes de ir para a palavra, mas eu não queria orar sozinho. Ora comigo, se dedique comigo em oração, porque a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 ali reunidos, a presença do Senhor está, Ele está. Então eu não quero que você se sinta apenas um ouvinte aqui nessa manhã. Quero que você se sinta parte disso. Esse culto é seu também. Você está dedicando ao Senhor. Você não veio aqui só para ouvir. Você veio aqui para poder entregar algo ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti, Jesus, por essa manhã. Deus, nós agradecemos a Ti por cada vida presente neste lugar. Deus, nós Te agradecemos, Deus, pelas mudanças diárias, Deus, e contínuas que acontecem ao nosso redor, Deus, no meio dessa pandemia, essas evoluções que vem tendo. Nós agradecemos o Teu amor e o Teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que nós vamos acabar de passar por esse período e voltar a ter ainda mais liberdade, Deus, em estar na Tua presença, Deus, fisicamente com os nossos irmãos aqui, Deus, sem distanciamentos, Deus, sem máscaras, Deus, podendo expressar todo o nosso amor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós cremos que o Senhor não tem, Deus, apenas um tempo para a gente, mas o Senhor tem uma eternidade inteira para nós. Deus, nos ensina a cultivar a eternidade todos os dias nos nossos corações. Nos ensina a cultivar, Deus, a eternidade todos os dias na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que não haja, Deus, em nós qualquer tipo, Deus, de aflição, impedimento que nos afaste de Ti, Deus, que nos afaste, Deus, do Teu coração, da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui nessa manhã, Deus, por cada vida presente neste templo, cada vida, Deus, que está acompanhando de casa esse culto. Deus, eu oro por cada cristão espalhado por esse mundo, Deus, tantos que têm liberdade como nós, quantos que são perseguidos, Deus, por aí, Pai, os que são perseguidos mundo afora por levar a Tua palavra. Deus, chega com conforto, Deus, chega com a convicção de fé, Pai, chega, Deus, com esse amor, Deus, que rompe, que lança fora todo medo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que nós temos um chamado a cumprir, nós temos um ide a fazer, nós temos uma missão a terminar, Senhor, e isso é apressar a Tua volta, Jesus. Nós queremos ser não a geração que espera apenas, mas também apressa a Tua volta, que Te leva onde for, no coração, na boca, Deus, no entendimento, Pai, no sentimento, no trocar, Deus, um afeto, um carinho, Senhor Deus, compartilhar uma conexão com o próximo. Nós queremos espelhar o Senhor o tempo inteiro, Jesus. Pai, nós oramos, Deus, pela vida, Deus, das pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade. Nós oramos, Deus, por esse tempo, por esse lugar, Deus, esse tempo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos entender como igreja que este tempo
tempo, Pai, não é, Deus, um tempo de diminuir as nossas forças, não é um lugar onde estamos perdendo, Deus, mas é um lugar onde estamos sendo provados pelo Teu fogo, Pai. O lugar onde estamos sendo provados, Deus, até onde nós aguentamos e queremos nos dispor, Deus, a levar a Tua palavra, Deus. Então, mais do que provados, nos faz aprovados, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro aqui, Deus, pela vida, Deus, do Ian, Deus, que está passando mal, Pai, que o Senhor encontre ali o Teu filho, Pai, seu pequenininho ali, que o Senhor venha restaurar a saúde, que o Senhor possa, Senhor Deus, tirar toda a dor, Deus, tirar tudo que está impedindo ele ali de poder estar tranquilo, Deus, normal, Pai. Pela minha vida do meu filho João também, que está passando por alguns problemas, que o Senhor possa estar tocando. Nós cremos que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus de ação. Deus, nós cremos que o Senhor não é apenas espectador da criação, mas o Senhor é o motivo, o motor de toda a criação. Então cremos que todo o poder está sobre as suas mãos, Deus, e nós declaramos pelo Teu nome, Deus, que no nosso lugar, Deus, neste lugar, Pai, nos nossos corações, na nossa vida, como servos do Senhor, nós temos sim, como o Senhor mesmo disse, Jesus, faremos sinais e maravilhas ainda maiores, Pai. Nós cremos que o Teu poder está sobre as nossas vidas, então nós declaramos cura pelo Teu nome, não por nós, não pela nossa força, mas nós cremos que a Tua cura alcança corações. Nós cremos, Deus, que o Teu amor, o Teu poder alcança vidas e quebranta corações, Deus, e traz um novo renovo, Pai, para a vida de pessoas. Então nós clamamos por corações quebrantados, onde Teu Espírito haja, atue, Senhor Deus. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que rompe com o tempo, Pai. O Senhor não está preso a uma geração, o Senhor não está preso a um momento, a um mover. O Senhor é livre, Deus, e nós em Ti também. Então nós cremos neste poder que se manifesta através de qualquer estação, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, a Tua vontade sobre nós, sobre este lugar, sobre este povo. Pai, nós cremos que nós iremos romper ainda mais em Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Glórias Te damos, Deus. Amém. Amém. Ontem, né, eu tive a oportunidade de ir no culto na Batista Central de Jovens, e teve uma coisa que falou muito ao meu coração ali. Uma frase que falou muito ao meu coração, e eu queria usar essa frase para começar a palavra. E ali eu vi uma frase que é a seguinte: deixe a voz de Deus falar mais alto. Nós ouvimos muitas coisas o tempo inteiro. Nós vamos ouvir palavras de afirmação de alguns, nós vamos ouvir palavras de condenação de outros, nós vamos ouvir pessoas duvidando da nossa capacidade, nós vamos ouvir pessoas nos colocando para cima. Nós ouvimos vários tipos de palavras, até de nós mesmos. Quantas vezes os nossos pensamentos nos traem, sabe? Você está mal, você fica sozinho, você fica pior, porque sua cabeça não para de processar coisa ruim. Então nós temos palavras ao nosso coração, ao nosso entendimento, jogadas o tempo inteiro. Nós temos vozes falando com a gente. Mas a voz que tem que sobressair na nossa vida é a voz de Deus. Quanto mais alto Deus fala em nós, mais livre da voz de outras coisas ao nosso redor nós ficamos. E eu queria ler a palavra em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Você pode deixar aberto depois que a gente vai ler alguns versículos abaixo, mas começaremos por esse. Gálatas 3:3 está escrito assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que nós somos tão insensatos que nós somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus, mas queremos nos aperfeiçoar pelo nosso braço, pelo nosso esforço? Será que nós somos tão bobos a ponto de termos ouvido a voz de Deus e termos sido chamados por essa voz, mas ao nos lançarmos nele, queremos nos aperfeiçoar com a nossa própria opinião, com a nossa própria voz? Isso é um perigo. A gente tem a necessidade de deixar a voz de Deus falar mais alto aos nossos corações. Porque se ela nos trouxe até a presença dele, se foi ele que nos atraiu, se foi
abrir o nosso coração ao Espírito e deixar o Senhor, deixar Jesus falar conosco, o Espírito Santo habitar o nosso coração que nos trouxe até aqui, então que Ele também nos guie pelo caminho, que Ele nos guie até o final. E hoje a gente vive uma geração, um tempo muito conturbado. Na minha oração, como eu falei, Deus ele não está preso a estações, Deus ele não é limitado pelo tempo, o mesmo Deus do Gênesis é o Deus de hoje. E se Ele é o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma grandeza, com a mesma força, então aonde que muitas vezes nós não vemos ou ouvimos esse Deus? Pela proximidade. Quanto mais próximos nós estarmos de Deus, mais vamos ouvir a voz dEle. E quanto mais longe a gente estiver dEle, menos a gente vai ouvir a voz dEle. E como é que a gente faz para estar próximo de Deus? Buscando Ele. E onde a gente busca? A Bíblia manda a gente buscar no nosso secreto, a gente ter um lugar de comunhão com o Senhor. Jesus tinha ali um monte, né? Jesus sempre se retirava a um lugar mais calmo para falar com o Pai. Nós temos o direcionamento de irmos para o nosso quarto. Uma vez eu até ministrei isso aqui, que nesse versículo que fala de entrar para o seu quarto ali na cultura deles, dos judeus. Esse quarto não era o quarto de dormir, igual a gente tem, e sim como se fosse um segundo andar da casa, que era um andar inteiro vazio, sem paredes, que eles botavam mantimento. Então era um espaço aberto que eles poderiam transitar enquanto eles estavam adorando ao Senhor. Então é um lugar de botar alimentos e que não tem impedimentos, não tinha parede, não tinha colunas. Era um lugar simplesmente para você guardar o que te mantém, o que te sustenta. E quantas vezes a gente não tem esse lugar secreto com o Senhor? Quantas vezes a gente não tem esses momentos de a sós com o Senhor mesmo? Esse momento de busca intensa e particular. Só que não é só aí que a gente encontra, que a gente busca Deus. A vida com Deus não pode ser compartimento, sabe? Ela não pode ser várias gavetas em que cada dia você abre o que você precisa e pega alguma coisa ali de dentro. A vida com Deus ele é um todo. Como a gente fala direto, não existe vida secular e vida cristã. Você é um no seu trabalho e outro fora dele. Não, você é cristão o tempo inteiro. Você reflete Cristo o tempo inteiro. Então, se você se assume cristão e reflete esse Cristo o tempo todo, mas as pessoas não veem Cristo em você, o real Cristo, você está apresentando um falso Cristo para elas. Isso te faz um falso profeta. Isso te faz uma figura que diz Cristo, mas não é Cristo. Nós temos que espelhar Cristo. É engraçado que nas cartas de João, não vou lembrar se é a primeira, segunda ou terceira, acho que é a primeira, quando João vai falar do anticristo, né, e dos falsos profetas ali, ele fala que virão alguns. Não é apenas um, são alguns virão. O anticristo é uma figura, mas outros que falam por meio de Jesus, mas não transparecem Jesus, virão também. E quantas vezes nós personificamos essas pessoas? Quantas vezes nós somos essa galera que fala de Jesus, que diz que serve a Jesus, mas não tem Jesus, mas não expressam o real Cristo. Expressamos apenas o sentimento amargo do nosso coração. Esse versículo de Gálatas, quando eu estava lendo, no 3, me chamou muita atenção, porque Gálatas inteiro, se você ler do 1 ao 3, você vai ver que primeiro Paulo vai saudar a igreja, depois ele já começa questionando a igreja, assim, o que vocês estão arrumando da vida de vocês? Vocês conheceram o evangelho puro e estão se deixando levar por interpretações que nada compõem o evangelho de Cristo. E aí Paulo vai falando algumas coisas, aí no capítulo 2 ele entra nos apóstolos, quando ele volta para Jerusalém, ele diz que ele se encontrou Jesus, foi ministrado por Jesus, revelado por Jesus, fica 3 anos ministrando para depois conhecer os apóstolos. Ele conhece os apóstolos e viaja de novo, fica 14 anos ministrando a palavra para depois voltar em Jerusalém. E olha como é interessante que quando o Senhor ele afirma algo no nosso coração, quando o Senhor ele revela a palavra dele, pela vontade dele, nós não precisamos de complemento nenhum. Paulo ele diz, né, no capítulo 2, se eu não me engano aqui, quando ele fala da primeira viagem dele, né, ele diz que ele conheceu Jesus, o revelou o evangelho, né, que
sabe a história de Paulo ali em Atos, sabe que no meio do deserto, ele indo cumprir um desejo do coração dele de perseguir cristãos, Jesus chega ali como uma luz, o cega e se revela a ele. E aí, desse tempo em diante, Paulo ele vai ministrar o evangelho que foi revelado ao coração dele. Depois de um tempo que ele vai se encontrar com os discípulos e ter e ouvir a parte dos que viveram literalmente com Jesus, que caminharam com Jesus. Paulo pregou durante um tempo de um evangelho que o próprio Cristo falou, de um amor que ele já conhecia, mas a religião tampava a visão dele. Paulo ele já conhecia a vontade de Deus. Como que Paulo conseguiu ministrar esse tempo sem ter conversado com os discípulos, sem ter conhecido? Na época não tinha um WhatsApp, não tinha como Pedro mandar um alô para o Paulo, lá, mandar um vídeo para ele explicando o evangelho, não tinha um YouTube para Paulo procurar um sermão legal. Paulo, ele literalmente conhecia a vontade de Deus, ele só não conhecia Deus. E quando Cristo se revela para Paulo no deserto, ele conhece a própria vontade de Deus. O próprio Deus ali, ele ouve a voz, ele tem uma experiência física com o Senhor. E aquilo alinhado ao que ele já conhecia, porque se a gente for parar para pensar, naquela época ali, naquela região, a fama de Jesus, ela se espalhou. Você pega nos evangelhos, diz que a fama de Jesus se espalha por toda a região e tal. Então Paulo, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar das obras de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha morrido, que tinha ressuscitado. Até porque, se você volta no capítulo anterior à conversão de Paulo, é a morte de Estevão. E Paulo estava assistindo a morte de Estevão e consentindo com a morte. Então Paulo tinha o quê? Experiência com os discípulos ali. Em algum nível, ele tinha conhecimento dos discípulos. Então Paulo não era leigo à história. Ele viveu a história. Só que ele não andava com Jesus. Só que Paulo, ele mesmo diz o quão ele era apegado à lei, o quão ele era zeloso pela tradição dos judeus. Então Paulo, ele era exímio na lei, cara. Ele sabia tudo. Tudo que você imaginar da lei, Paulo sabia e buscava cumprir. Em várias cartas ele afirma isso. Cara, eu era o mais brabo. Eu me colocava mesmo na presença. Eu fazia o possível para cumprir aquele estatuto do Senhor. Só que a lei, como Paulo mesmo fala, a lei, ela é uma pena. A lei não é uma liberdade. Viver pela lei é bobagem se você tem a graça para constranger o seu coração e te guiar pelo caminho. É muito fácil a gente ponderar a nossa vida por coisas que parecem boas e negarmos a fazer coisas que parecem ruins. Por exemplo, você sabe que matar é pecado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. A gente sabe que matar é pecado. Então você não mata ninguém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas quantos corações, quantas pessoas você já feriu com as suas palavras a ponto de matar um sonho dentro dessa pessoa? De matar uma vontade, sabe? De matar uma coisa que estava queimando naquele coração. Você dá uma palavra maldita e você matou aquela esperança no coração da pessoa. Então quantas vezes nós somos assassinos de sonhos, cara? E eu te pergunto, condiz com o caráter cristão matar o sonho das pessoas? Condiz com o caráter cristão matar as expectativas das pessoas, por mais boba que seja? Não condiz, cara. A Bíblia diz que nós, uns aos outros, temos que exortar, sabe? Temos que admoestar uns aos outros, nós temos que guiar uns aos outros. E frustrar é diferente de guiar, é diferente de repreender, melhor dizendo. A repreensão, ela não é só um não faça isso e acabou. A repreensão, olha, pensa bem, Cristo faria? Você sente paz em Deus em fazer essa parada na sua vida? Você sente paz em Deus em fazer essa coisa? Se você não sente, não faz. Você pega aquilo que a pessoa te dá, aquilo que a pessoa te traz, você não simplesmente dá uma resposta direta para ela, que você não é o guru de ninguém. Nós não somos a bola de cristal uns dos outros, nós não adivinhamos o futuro de ninguém. Então se a pessoa chega com algo para a gente, por mais louco que pareça ser, mais estranho que pareça ser,
Nós não simplesmente damos uma resposta sim ou não para a pessoa. Nós guiamos a palavra. Se a palavra tem uma resposta de sim ou não, alguém chega para você, então, cara, minha esposa me traiu, eu descobri, eu vou matar os dois. Aí você fala, não, irmão, pelo amor de Deus, você está louco. Você não está frustrando o sonho do cara. Você está dizendo algo afirmativo, cara. Não, você está descumprindo uma lei contra o Senhor e contra a terra. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas às vezes a pessoa vai chegar para você com algo que está incomodando o coração dela, alguma coisa, alguma dúvida, algo que tem perturbado a cabeça dela e não tem deixado ela tomar uma decisão na vida dela. E você responder sim ou não, primeiro, que não vai resolver o problema dela, porque você vai dar uma resposta afirmativa ou negativa para a vida dela, e o complemento disso. Quando se trata de sonhos e expectativas, às vezes, na caminhada, nós encontramos alguns sims e nãos que deixam espaço aberto para a gente continuar aprendendo. Agora, se você pega e só dá quer resolver o problema para a pessoa, você está criando outro problema. Você tem que tomar cuidado. Adverter alguém, conversar, exortar, não é resolver a vida da pessoa. É levar para Cristo. Se a pessoa chega com um problemão para você e o problema inteiro, ou grande parte, ou uma parte desse problema, não se resolve com uma resposta direta da Bíblia, se é pecado ou se não é, mas tem todo um contexto, você não responde para a pessoa, faz isso e acabou. Você fala, então, irmão, o que Cristo tem falado no seu coração? Na sua intimidade com o Senhor, o que Deus tem te mostrado? É lógico que direcionar é uma tarefa nossa. Só que a gente direciona também para Cristo. A gente leva esse problema, a gente leva essa circunstância para Cristo. Então, quantas vezes nós não cometemos pecados diretos, né? Nós nos abstemos do que a lei, né? A gente pega muitos 10 mandamentos. Não, eu cumpro ali os 10 mandamentos. Não mato ninguém, não adultero, não cobiço a mulher do próximo, amo a Deus sobre todas as coisas, amo meu pai e minha mãe, etc. E a gente fica preso como se aquilo ali resumisse toda a graça e toda a vontade de Deus. Os 10 mandamentos são leis morais que a gente mantém até hoje, a gente cumpre, a gente tem que cumprir, porque faz parte do caráter de Cristo. Cristo, na sua essência, Cristo, como ele foi, ele cumpria automaticamente os 10 mandamentos. Como peso, como lei? Não, como vontade. Cristo ele não precisava de pegar, sei lá, um papel da época e ficar todo dia acordar, ler os 10 mandamentos, orar e cumprir a missão. À noite de dormir, ele lia os 10 mandamentos, orava, Deus, não descumpri nada, obrigado, papai. Dormia e esperava outro dia. Não precisava. Cristo, ele exala a vontade de Deus. Eu brinco assim que eu pego umas viagens muito doidas na Bíblia de vez em quando, sabe? Esses dias para trás eu estava conversando com a minha esposa, eu estava pensando assim, pô, Evelyn, em Gênesis ali fala que quando Deus criou o homem, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí no Gênesis 2 vai falando que Deus fez o homem do barro e tal. Eu falei, acho muito doido, porque primeiro Deus não diz haja, Deus diz façamos. Então dá uma ideia de toque, dá uma ideia de estrutura, que Deus montou, preparou alguma coisa. Não foi só a palavra de Deus, teve um toque do Senhor fazer o homem. E mais do que isso, Deus fala façamos. A Bíblia não deixa explícito quem é esse façamos, mas a gente entende que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a comunhão de Deus ali. Eu falei assim, amor, entrei numa viagem muito doida, fiquei imaginando, aí é liberdade poética, tá, gente? Eu tô afirmando que está exatamente sendo a Bíblia, não, é minha imaginação só. Enquanto Deus fazia Adão ali, fazia o homem, eu ficava imaginando Jesus, né? Atrás olhando assim, contemplando. E aí Paulo, acho que em Coríntios, se eu não me engano, ele vai a uma parte da carta, ele vai falar sobre o primeiro e o último Adão. E eu falei, Evelyn, eu fiquei, nossa, viajando nisso, fiquei imaginando Jesus, vendo Deus desenhar Adão, e Jesus lá na criação, sendo Deus, então tendo a onisciência, a onipresença de Deus, Jesus olhando para Adão sendo feito e pensando, cara, você é o primeiro, eu sou o último. Você é a criação que se afastou do Criador, eu sou o Criador que se fez criação e te traz de volta. Você é o que abandonou o Pai no jardim, eu sou o que busca incessantemente esse Pai no jardim por amor a vocês.
E aí eu fiquei pensando o que Paulo escreve lá na frente, como uma realidade de Cristo olhando Adão fazendo, Deus fazendo Adão. Eu falei, cara, olha como a Bíblia é surpreendente, cara. Paulo, eu não sei qual foi o pensamento de Paulo a escrever isso na carta, mas eu falei assim, cara, Paulo viu em Jesus uma coisa que está refletida lá no começo de tudo. E como Paulo consegue fazer um paralelo desse? Você pega as cartas de Paulo, todas elas têm paralelos com o Antigo Testamento, com a vontade, a voz de Deus, que são fantásticos. Você fica assim, gente, como é que o cara escreveu isso? Como é que ele teve essa sacada? Comunhão com Deus. Paulo, né? Aqui ele já era o Paulo, o cristão, mas mesmo que ele não tivesse esse espírito de Cristo, o conhecimento do Pai ele tinha, pelo menos as letras. Então, se um passo é entrar para o nosso secreto e buscar o Senhor, o outro passo é ler a Bíblia. Não tem como conhecer a vontade de Deus sem conhecer Deus. Deus ele pode se revelar na sua oração, você ele cantando uma música. Agora, chega um momento da sua vida que você não pode se conformar em não saber quem é Deus, em querer apenas que Deus saiba quem é você, porque Ele sabe. Agora, você sabe quem é Deus? Será que nós estamos sabendo quem é Deus? E eu falei assim, Senhor, a Tua palavra, ela precisa de entrar nos nossos corações de uma forma a ponto de nos colocar com muita vontade, com uma vontade extrema de te conhecer mais a partir da Sua própria palavra. Porque eu falo assim, cada um conheceu Jesus de um jeito, teve uma experiência com Cristo até sua conversão, mas todo mundo que eu conheço, que se converteu ao Senhor, que se entregou à vida a Jesus, teve alguma palavra na Bíblia que ativou algo dentro do coração. Talvez você não leu, foi numa pregação, você apenas ouviu, mas a partir de um versículo, de uma palavra, algo transformou e ativou dentro de você. E aí eu volto para Gálatas 3, se algo por Cristo, pela palavra de Deus, ativou dentro de você, por que agora, depois de conhecê-lo, você se afastou da palavra? Esses dias eu tenho passado por uma crise exatamente nisso, sabe? Eu tenho tido muita dificuldade em ler. E eu orando, né, eu falei assim, Deus, e é incrível como a maior intimidade que eu tenho com o Senhor não é tocando, não é cantando, é lendo. Sempre, desde pequeno. É uma coisa que eu não lembro como, eu só sei que sempre li muito a Bíblia. Eu lembro que quando meu pai liderava jovens há muitos anos atrás na igreja, muitos anos atrás, muitos anos. Eu lembro que tinha uma brincadeira que ele fazia com o pessoal, que era uma provinha, todo final de culto, né? E aí quem tirasse a maior nota ganhava alguma coisa. É gincana. Só que começou a ficar meio roubado, porque eu ganhava todas, assim. E eu não sabia o que ele tinha escrito. Ele fazia o serviço dele, ele só entregava na hora. Ele tinha uns velhos de 20 e poucos, né? Pra mim era velho na época, tá? Agora eu sou velho. Mas eu tinha 8 anos, 9 anos. Tinha os caras de 20, de 30, uns meninos de 18, que não sabia nada, eu acertava o trem todo lá. Eu ficava assim, gente. E eu não sei de onde veio isso. Meus pais me incentivaram de alguma forma a ler a Bíblia, que eu falo que eu não lembro como. Mas eu sei que isso foi enraizado em mim. E desde muito cedo eu sempre li muito e eu sempre gostei de saber o que a Bíblia falava. E Deus, à medida que o tempo foi passando, eu fui tendo intimidade com Deus, eu conheci mais a Deus através da palavra. Eu amo música, cara. Minha paixão é o ministério de louvor, cara. Eu não me vejo fora disso. Mas aonde Deus mais fala comigo é na leitura. Não é no louvor. Não é tocando, não é cantando, não é escrevendo. É lendo. E eu acho muito doido. Quer ver? Foi na última vez que eu ministrei, quarta, retrasado, eu acho. Cheguei pro Gabriel, né? Falei assim, Gabriel, olha aqui minha ministração de hoje. Estava falando no caderninho, eu dei para ele. Aí ele olhou e falou, o que é? Eu falei, essa frase. Aí ele, como assim, cara? Eu falei assim, cara, essa frase. Aí tem tudo. Tudo que Deus falou para mim está aí. E Deus me falou uma frase, né? Enquanto eu lia. E, cara, Deus sempre atuou assim na minha vida. Você pode ser que funcione de outra forma. Deus vai atuar mais em você pelas canções, pela oração, não sei. Mas a minha dificuldade hoje é fazer o que mais me atraía para a presença de Deus. E eu fiquei, Senhor, como eu posso estar com dificuldade de fazer o que mais me dá intimidade?
E aí eu volto na frase do começo, de deixar a voz de Deus falar mais alto. Talvez eu esteja com dificuldade em ler a palavra, porque eu não tenho tido um secreto com Deus. E se eu não tenho tido um tempo de oração com o Senhor, tudo é um complemento. A oração, que é o meu momento íntimo com Deus ali, onde eu estou falando para Ele, talvez Ele me responda, mas é eu que estou dedicando algo, eu que estou falando para o Senhor. Se eu não estou fazendo isso, como eu quero ter ânimo de ler a Bíblia, sendo que a leitura da Bíblia é o inverso da oração, é Deus te falando primeiro, não é você falando com Ele. A leitura e a oração, ele tem esses dois contrapontos. A oração é primeiro você para Deus, a Bíblia é Deus para você primeiro. Só que você não tem intimidade com o Senhor, você não tem orado, como é que você vai entender o que Ele está te falando? Não tem como. E eu falei, Senhor, estou tendo dificuldade em ler porque eu tenho orado pouco. Preciso de orar mais. Preciso ter mais intimidade com o Senhor no meu secreto. Se eu quero que o meu devocional funcione, eu tenho que orar primeiro. Eu tenho que me prostrar ao Senhor e tirar o que está no meu coração para que ele esteja aberto para receber o que o Senhor tem para mim, senão eu não vou receber nada. Então, secreto, leitura da palavra, são duas coisas imprescindíveis para a gente ouvir a voz de Deus. Eu queria continuar em Gálatas 3 mesmo, só que nos versículos 26 a 28. E fala assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E a partir dessa comunhão nossa com Deus, Deus ele enxerga o mundo de duas formas. Tem dois tipos de pessoas para Deus no mundo. Só dois. Vivo e morto. Ou você está vivo em Cristo ou você está morto no pecado. Não existe meio termo. Deus não olha a sua sexualidade, Deus não olha o seu gênero, Deus não olha o seu pecado. Deus olha se você está vivo ou se você está morto. Porque se você está morto no seu pecado, Cristo precisa de agir em você. E se você está vivo em Cristo, você automaticamente começa a tocar em gente morta e ressuscitar gente morta. Você, por entender quem é Cristo e ter comunhão com Ele, você não consegue ficar quieto no seu lugar. Você não consegue aceitar o mundo do jeito que está. Você vai agir aonde você consegue agir. Seja só orando, seja tocando a vida de pessoas, você vai agir, não tem como. Eu falo que eu tinha uma mania muito interessante quando era mais novo, não sei porquê. Às vezes eu estava assistindo TV, filme, série, alguma coisa assim, um programa de TV, e aí eu estava vendo, aí tinha as pessoas, os atores interpretando os personagens, os apresentadores, tal, e do nada me dava vontade de orar por alguém que estava ali na TV. Do nada. Aí eu orava, aí às vezes ficava uma semana orando pela pessoa. Por quê? Faço ideia, me dava vontade, eu orava. Mas eu entendi uma coisa, que eu não conhecia a vida daquela pessoa. Se eu não conheço a vida de alguém, eu não sei como tem andado o coração dela com Cristo. Mas eu sei que ela precisa de Cristo. Eu não preciso de saber como está a vida da pessoa para querer orar por ela. Eu só preciso de saber que ela precisa de Cristo. Só, mais nada. E aí eu fico no meu coração aqui, Senhor, será que nós temos entendido isso? Que para o Senhor, ou nós estamos vivos em Ti ou mortos no pecado? Ou será que a gente tem se importado tanto com coisas menores, a ponto de não entender que não adianta ser bonzinho, não adianta ser legal, não adianta conhecer a palavra como Paulo conhecia antes de conhecer a Cristo. Nós precisamos viver uma vida para o Senhor. Nós temos que viver uma vida com o Senhor. E aí, aqui de novo, no versículo 26, que fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E uma pergunta que me veio quando eu estava lendo esse texto é: qual o valor de um filho morto? Qual é o valor? Eu nunca perdi um filho, graças a Deus. Meus pais já, infelizmente. E eu imagino que deve ser dilacerante. Você vê o seu filho, toda a vida pela frente, morto. Só que depois, o que acontece?
A vida segue. Você vai ficar preso ao fato? Deus é Deus sem a gente. Sem Ele a gente está morto. Não tem caminho. Não tem nada na nossa vida que seja suficiente para nos fazer vivo a não ser a presença dEle. Qual o valor de um filho morto para Deus? Vale tudo. Jesus, ele morreu. A Bíblia diz, como já foi falado, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Qual que é o valor de um filho morto para Deus? Todo o amor dele. Deus nos amou tanto que ele deu o filho dele para morrer em nosso lugar. Só que Cristo, ele tinha uma missão de ressuscitar no terceiro dia. Nós, sem Deus, não vamos ressuscitar no terceiro dia, ou dia nenhum. Nós seremos julgados e condenados. E não é história de terror, gente. Não é para deixar ninguém complexado. É o caminho natural da vida. Você nasceu, um dia você vai morrer. Agora, na sua eternidade, o que você quer? É aqui que você escolhe, não é depois. Aqui você tem o poder de escolher o que você quer para essa eternidade. Corre para Cristo. Você não vai perder nada. Pelo contrário, você vai ganhar tudo. Você vai ganhar mais do que uma eternidade no céu ali ou aqui na terra. Depende da sua interpretação da Bíblia. Você vai ganhar mais do que uma eternidade no fim dos tempos. Você vai ganhar motivo e direcionamento real para a sua vida aqui. A vida é passageira, é. A gente é uma poeira no universo, é. A gente é desse tamanhozinho comparado ao universo inteiro. Mas eu tenho uma coisa que fica muito na minha cabeça. Eu fico assim, cara, eu não entendo como as pessoas, mesmo que as que não acreditam em Deus, algumas não conseguem ver valor na vida. Ou achar que não existe um propósito para a vida. Assim, cara, mesmo que eu tirasse Deus da equação e pensasse só no universo, cara, quantos planetas nós já conhecemos, pelo menos de forma observável e matemática? Nós conhecemos tanta coisa ao nosso redor no universo. E todas essas coisas que o universo criou, tirar Deus da equação, tudo isso que o universo criou, só nós podemos provar que isso existe. De tudo que tem no universo, só aqui na Terra tem um ser capaz de provar que o universo é real. E se toda essa extensão conhecida até hoje só tem nós para provar, como é que a gente pode se achar tão pequeno frente a tudo que tem à nossa volta? Você pode ser pequeno, a realidade da vida, não tem como. A gente é frágil. A gente morre, como eu falei, a gente tem doenças, a gente tem questões sentimentais que nos abalam, psicológicas. Nós temos fraquezas, mas isso não diminui o tamanho da criação de Deus, cara, e do amor dele por essa criação. Nós somos a criação que Deus enviou o próprio Filho para morrer por nós. Deus não enviou o Filho dele para morrer pelo cachorro. Então, por mais que você ame os animais, cara, que você não come carne, que você é vegano, vegetariano, ou sei lá o que você é, eles não valem mais do que você. Tira essa ideia estúpida da sua cabeça que vale a mesma coisa. Não vale. Para a sociedade pode valer. A regra da sociedade não é a gente que faz. Não individualmente, é um coletivo. Sociedade é uma ideia coletiva. Mas para Deus, Deus enviou o Filho dele para morrer por você. O cordeiro ele mandava matar e fazer churrasco na Páscoa para comemorar isso aí. Deus enviou o Filho dele para morrer por você. Você tem liberdade de adotar o que você quiser na sua vida, desde que obedeça a palavra do Senhor. Mas entenda que nada nessa terra tem mais valor do que você. Como criação. Individualmente, como eu disse, se você morrer sem Deus, Deus continua sendo Deus, vai ter uma galera feliz no céu, você está chorando no inferno o resto da sua eternidade. Desculpa, é isso aí mesmo. Acabou, não tem minha palavra, é isso. Mas mesmo assim, não mudando nada na existência de Deus, o fato de você estar no céu ou no inferno, mesmo assim Ele deu o seu Filho dele por você. Mesmo sem mudar nada na existência do Senhor, Ele deu o Filho dele por amor, cada um de nós. A gente possa ter acesso a Ele.
Porque Ele quer que nós tenhamos acesso a Ele. Ele nos criou para isso, para ter acesso, para ter liberdade nele. E o acesso que Ele quer para nós é eterno, não é passageiro. No versículo 27 fala: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, como eu falei, na busca do Senhor, seu secreto, sua leitura, e tem essa maravilhosa parte que é o batismo. Não sei se todo mundo aqui é batizado. Se você não é batizado ainda, cara, tome a decisão no seu coração de se batizar. Mateus, mas eu conheço pouco do Senhor. Cara, busca Ele que você vai conhecer mais, mas toma a decisão. Deus espera que você tome a decisão da sua vida. Que você pegue e fale: Deus, eu entrego minha vida nas suas mãos, e aí o Senhor se vira, Senhor, eu vou só te obedecer. E quando eu errar, me levanta, porque eu sou ruim mesmo. Mas eu quero te obedecer. É sua a minha vida. O problema é seu agora, não é mais meu. Mas eu quero. Toma essa decisão de se lançar no Senhor. Deixa Ele ser o direcionador da sua vida. No batismo, a gente vai se despir do homem velho. A gente vem se despir publicamente do homem pecador. E ao mesmo passo que nós nos revestimos publicamente de Cristo. Por que o batismo é tão importante? Porque eu falo assim, que todos os cultos, eventos da igreja, não tem nada que me motive mais, não tem nada que mexa mais no meu coração do que um batismo. Não tem. Pode ter 2 pessoas batizando. É melhor do que o melhor culto que eu já participei. Porque, cara, você vê... cara, para quem tem realmente a certeza em Cristo, você literalmente vê um velho homem descendo e um novo homem levantando. Por mais que esse velho homem saiba nadar e queira puxar o pé do velho homem de vez em quando, mas a gente chuta ele e afoga ele de novo, entendeu? Só não deixa sair. Mas é muito forte você ver, porque é uma decisão pública. É uma decisão para que as pessoas vejam que eu não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E isso é lindo, isso é fantástico, isso é maravilhoso. A gente tem que se revestir desse Cristo. Todos nós que nos entregamos a Ele, que escolhemos andar segundo a vontade dEle, nos batizamos nele, somos revestidos dEle. Não é simplesmente um ato físico. É um ato tanto físico quanto espiritual. É você, por vontade, publicamente matando o seu eu, para que Cristo nasça através de você e surja através de você. No 28 diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos somos um em Cristo Jesus. Não há nada, nem ninguém, como Paulo já disse, versículo de abertura, que nos separará do amor de Deus. Porque somos um em Cristo Jesus. Cara, você não é meio, você não é um quarto, você não é uma parte. Você é um em Cristo. Você está em Cristo da mesma forma que Cristo está em você. Você tem Cristo da mesma forma que Cristo tem em você. Você pode fazer em Cristo o mesmo que Cristo faz. Ele mesmo diz. Ele fala: olha, eu vou te deixar um consolador, mas vou te dar uma missão também. Vocês vão por todo mundo. E é legal como Cristo ele planta isso durante a caminhada dele. Cristo não deixa para na hora de ir embora, ele virar para os discípulos, simplesmente naquele momento falar: ó, então agora vocês vão. Não, Jesus já tinha enviado 2 vezes os discípulos quando ele estava caminhando com eles. Deus ele já tinha ensinado, Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha guiado, Jesus já tinha provado eles no fogo. Ali é só o complemento da profecia, para assim: ó, vocês estão vendo? Ressuscitei, estou aqui, sou eu mesmo, então sou o Messias, vocês não estão loucos. Então, a partir disso tudo, agora que você já tem convicção de quem eu sou, agora entenda o porquê eu vim. De todo o seu coração. Não é para esse grupo, não é para Jerusalém. É de Jerusalém, Samaria até os confins da terra. Eu vim para todos. Então, vão por esse mundo, pregue o Evangelho e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo fosse só um símbolo, uma coisa que não tivesse um valor real, Jesus não tinha mandado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se pregar
fosse simplesmente um complemento da nossa vida, Deus não tinha dado na missão pregar o Evangelho. Ele quer que a gente pregue o Evangelho. Nós somos um em Cristo. E como Cristo, nós estamos aqui de passagem. Nós somos estrangeiros. Isso aqui é uma terra que a gente está percorrendo, é um momento que a gente está percorrendo para uma eternidade. Indo para a igreja, até brinquei, conversando com meus pais, eu brinquei que eles assim, né, falando coisa de Jesus voltar, né? Ele voltar logo, assim, não, individualmente, eu não quero que ele volte tão logo para mim, não, pode demorar um tempinho, se for para ser individual, mas coletivamente, se ele quiser voltar, estamos aí, estamos preparados, estamos querendo, vem Jesus. Aí eu falei assim, não, João, eu quero ver o João casando e tal, mas se Jesus quiser voltar antes, deixa ele voltar, não precisa. Na eternidade vai ser melhor, eu quero muito ver meu filho casando, mas Jesus voltando é o que eu mais quero ver na minha vida. É onde eu quero estar. Porque é Jesus vindo e a gente se encontra com Ele para viver exatamente o que Deus tem para nós. A adoração que se perdeu no Éden. Como Paulo diz, o primeiro Adão pecou no jardim, enquanto o outro se rendeu, se desfez no jardim, se colocou ali. O nosso Adão, nosso primeiro antepassado, ele pode ter pecado, e por causa do pecado original, nós nunca mais conseguimos voltar para o lugar de acesso de forma natural. Mas Deus, ele já sabia de tudo isso. Deus, ele tinha tudo orquestrado no coração dele. Deus, ele sabia para onde nós deveríamos correr para termos um livre acesso de novo à sua presença. Não é queimando sacrifício no tabernáculo. Não era entrando numa sala específica de um templo. É nos rendendo aos pés da cruz, onde Cristo morreu e ressuscitou. Ele morre na cruz, mas ele ressuscita e volta para o Pai. Assim como ele morre na cruz, os nossos pecados são mortos na cruz ali. Quando nós nos colocamos em Cristo, os nossos pecados são levados naquela cruz. E nós podemos também ressuscitar com o Pai. E esse ressuscitar, no final de tudo, pode ser para os que morreram antes de Jesus voltar, é físico também. Mas hoje, todos os dias da nossa vida, quando nós cremos e entendemos que Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O nosso homem morto, né, pelo pecado, a parte que condiz com a vontade de Deus, quando a gente reconhece esse Cristo, volta a ter liberdade para tocar no Pai, para ser tocado por Ele, para que o Espírito Santo habite em nós, para que se faça transformação na nossa vida. Então, não deixe que a voz do mundo, a voz das coisas, sua própria voz que te questiona, fale mais alto que a voz de Deus na sua vida. Deus, ele quer falar aos seus ouvidos. E teve uma outra frase para fechar que eu ouvi ontem, que foi muito forte no meu coração também, eu anotei aqui, que é a seguinte: quem Deus é e quem eu sou em Deus é a afirmação mais linda que a gente vai encontrar na nossa vida. Quem Deus é? Intimidade. Entender a vontade do Pai. Quem eu sou em Deus? Até onde eu estou disposto a me abrir para que a vontade dele seja feita através de mim. Deus, ele quer cumprir a vontade dele através de nós. Ele quer nos usar para essa vontade. Ele quer nos usar para este caminho. Mas para isso, para ouvir a voz dele mais alta, a gente tem que estar mais perto do coração dele, mais profundo no coração dele. Para que a voz fale mais alto, para que a gente escute mais alto a voz, a gente tem que estar mais perto. Então fica de pé, vamos orar ao Senhor, vamos declarar que só Ele tem esse espaço na nossa vida. Mais uma vez, como no começo, eu não quero clamar isso sozinho. Se Deus falou com você essa manhã, se Deus trouxe algo na sua vida nessa manhã, coloque diante da presença dEle. Sabe? Se lance diante da vontade dEle. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele é o Deus. É Ele que vai dar um jeito. A nossa parte é se entregar.
A nossa parte é se render. É pedir, Senhor, me traz para perto, me leva mais profundo, ao centro do teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Senhor,